Fala aí, galera, eu sou o T e é de um protagonista que o time do povo precisa? Aí está! Bem, hoje eu estou aqui para poder comentar um pouquinho com vocês sobre um assunto completamente aleatório, um assunto que não vai agregar em nada na sua vida, uma pauta fria absurda, mas eu senti a necessidade de comentar um pouco sobre. Hoje eu quero debater um pouquinho com vocês sobre os decks da lore, certo? Decks de lore, na verdade, porque a gente vem atravessando, e eu acho que isso é mais recentemente, que vem se disseminado mais, essa parada de que os archetypes de Yu-Gi-Oh! Eles estão dentro de uma saga, né, de um arco de história, e que tem uma história de fato sendo contada. As cartas não são lançadas aleatoriamente, elas são lançadas dentro de um contexto onde as artes das cartas, no final das contas, se você junta, contam uma história em determinado período ali, em determinadas sagas. Então, hoje eu quero debater um pouco com vocês sobre esses archetypes da lore, porque se você tá ligado aí, nós temos aqui o nosso mano Albais, que recebeu o estrutural recentemente, o Chronicles deck lá, que é pra contar White Story, sei lá, Fallen e Virtuals, mas que tá tendo a animação, né, que a Konami tá soltando com a lore do Albais, e eu não sei se é exatamente isso que fez essa lore ficar muito famosa. Eu acho que não, porque eu acho que ela já era uma lore queridinha antes do lançamento dessas animações. Mas com o lançamento da animação, certamente ela deve ser a que tem um carinho maior da galera no geral. Além disso, eles ainda estão lançando cartas, tanto que o Burst Protocol colocou aquele Albais absurdo, aquele Custom Card. Mas cara, não sei se você lembra, mas já teve um protagonista novo, que foi o meu mano Visas, e quando a gente vinha dessa toada do Albais, lançou o Visas e a gente pensou, eu não sei se eu gosto desse boneco novo. Eu não sei. O tempo passou, a gente aprendeu a aceitar o Visas e recentemente veio esse cara aqui, ó. Risada do Kiko. O Medius é o mais recente protagonista de lore. Mas enfim, qual é o assunto de fato? O que eu quero falar aqui? Hoje eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre a entrada de arquétipos das sagas dentro das lores no competitivo. Qual é a frequência e relevância com que isso acontece? Hoje a gente vai debater, mas vai ficar um pouco abstrato de eu te dar essa introdução, porque na verdade o assunto é esse aqui, ó. Partiu, então vamos lá. Muito bem, então é o seguinte, mano, tudo começou quando eu tava navegando aleatoriamente no Facebook. Sim, eu sou velho, eu navego no Facebook, e aqui eu vi dentro do grupo da Nexus esse mano fazendo esse post há muito tempo, tá? Na verdade, 9 de outubro. Foi quando eu tava lançando ali os arquétipos, né? E aí esse caba, que eu não sei quem é, ele fez esse post, que é o seguinte: pra galera que gosta das lores, o que estão achando dessa lore do Medius até agora? Confesso que não lembro de ter visto uma lore tão fraca competitivamente até então. O Archmage e Dunzi até fizeram uma gracinha aqui e ali, mas nenhum sequer virou rogue. E esse terceiro revelado ontem, que é o Evernotes, pior ainda, parece mais fraco que os dois primeiros. Branded, Visas e Jabel nessa altura do campeonato, terceiro arquétipo revelado, já tinham emplacado mais de um deck. Ele destrincha um pouco aqui ainda sobre e pergunta pra galera o que eles estão achando. Eu confesso que eu vi isso e na hora eu tentei pensar assim em tirar o topo da cabeça e, mano, esse cara tá maluco. A lore tá no começo, não faz nem sentido a gente querer exigir tanto até aqui. A essa altura, será que de fato tinha emplacado? Então, eu, como completo desocupado, resolvi parar e pensar se de fato isso é verdade. Porque tem algumas certezas que as pessoas colocam nas coisas, puxando assim de quase que de maneira empírica, sabe? Porque eles viveram um período, eles falam com tanta certeza, mas que se você for puxar e parar pra pensar, será que é verdade? Um exemplo desse é aqueles decks que são TCG exclusivos e chegam no ACG e sempre lançam uma carta quebrada pro TCG exclusivo, sempre lança. Não, irmão, não lança, não lança. Se você for parar pra olhar os arquétipos, você vai ver que recentemente não lança. É uma percepção que nós temos, porque os que tiveram foi muito impactante. Teve a primeira foi a Beatriz, né? A primeira que de fato foi muito relevante. O Merlin do Noble Knight foi primeiro no ACG, eu nem lembro, sabe? Eu acho que o Merlin foi primeiro no TCG. Mas
A Beatriz do BA foi o primeiro que teve, que o BA é TCG exclusivo, lançou no ACG, eles lançaram a Beatriz, Broken Card e o caralho. Depois, naquele mesmo ano, veio o Spyro, e o Spyro, depois de ter recebido toda a leva de suporte por um ano no TCG, depois que acabou de lançar no TCG, lançaram no ACG e pum, Spyro Double Helix, Spyro Tier 0 no ACG, e quando chegou o Tier 0 no TCG também. O Subterra, do mesmo período, lançaram uma puta carta Broken pro deck, que era o Subterra Guru, que mudou a expectativa de como o deck rodava. Então, tem-se a percepção, talvez, de que tem isso nos decks. Se você para pra ver um que tem impacto menor, é dentro do Vendread. O Vendread teve um link lançado. Depois que ele terminou de lançar no TCG, teve Vendread tendo suporte no OCG. Não foi broken, não foi game change, mas teve suporte. Mas e o Cosmo? Cadê o suporte do Cosmo? Agora o Cosmo não tem suporte. O Plunder Patrol, ele recebeu o barco de terra, que era telegrafado que ia vir um barco de terra, e é telegrafado que tem que vir um barco de vento, e olha o tempo que tá levando pro Plunder Patrol soltar essa carta. Então, não é regra. Isso aqui parece ser uma percepção dessa, que as pessoas têm, e sinceramente, não tem muito nexo com a realidade. Então eu fui tentar dar uma olhada e ver se isso faz sentido. Eu confesso que eu não cheguei na conclusão, vou tentar chegar na conclusão junto com vocês. Porque eu vou trocar pra cá pra tela e a gente não vai pegar lores muito antigas, né? Então não faz nem sentido eu ir lá pra lore da Dual Terminal e essas coisas. E nem das sagas dos magos, por exemplo, porque também é muito antigo e eu acho que não cabe a gente falar aqui. Então, eu fui tentar puxar as últimas grandes sagas. E aí, cara, a saga que eu lembro, assim, que foi o primeiro bagulho que foi lançando enquanto eu já tava jogando, foi essa saga aqui, a saga dos World Legacy, né, que você vê lá no Master Duel, os PNZs iam passando, salve a One Punch Man, e aí nós temos os World Chalice, cara, quando que ele, e aí, detalhe, eu vou considerar o TCG, o lançamento no TCG. Então, seguinte, mano, eu confesso que aqui a gente tem não é confesso, né, aqui é uma observação, aqui a gente tem um bagulho diferente. Nós temos um protagonista na lore de World Chalice. Um protagonista de fato. Pode ser que o protagonista no World Chalice, se você for parar pra ver, é a Ibi, né? Pode ser essa Ibizinha mesmo, mas no caso é aqui quando a gente começa com ela sendo esse bichinho amarelo. E aí é ela e os amiguinhos, né? E o World Chalice, que é o primeiro arquétipo que veio, mas eu não sei se o Crawler veio junto. Deixa eu dar uma olhada se o Crawler veio junto. Confesso que eu nem tinha parado pra ver isso aqui, tá? E agora, qual deles que vieram primeiro? Deixa eu ver se o Crawler veio junto. Outubro de 17 e o World Chalice veio em agosto de 17. Então o Crawler veio numa coleção seguinte, certo? Crawler, deixa eu ver se tem outro Crawlerzinho aqui. Esse link. Outubro de 17, acho que é seguro assumir que o Crawler veio depois, mas o primeiro arquétipo foi o World Chalice. E o que o World Chalice teve, porque é onde começa de fato a saga, com os World Chalice, e a partir daí a história vai se desenrolando. Eu não parei pra ver se os arquétipos são lançados em ordem, né? O que acontece, quais são os marcos que rolam na história. Primeiro os World Chalice aparecem, a gente vê a Lee que tá dentro do World Chalice, a gente vê os Crawler, os insetinhos, né, e tal, e a partir daí a lore vai desenvolvendo, vai aparecendo um arquétipo por vez. A Konami lança essas cartas nessa ordem, eu confesso que eu não parei pra ver. A gente pode até pensar um pouco sobre aqui. Mas o primeiro deck foi o World Chalice. Ele foi lançado em agosto de 17. Quanto tempo levou pra um deck da lore do World Chalice emplacar no meta? Esse World Chalice é meta? Não. No lançamento dele, não teve nada, ele foi um deck que veio com a premissa de demonstrar o que um deck Link podia fazer, porque pra gente no TCG o Link existia desde agosto, foi meio que nessa coleção aqui, só que no ACG os Links já tinham sido lançados em março daquele mesmo ano de 2017, e a gente sabia que olhando pro ACG, o meta ainda era azul, Trio Draco, então assim, não tinha deck Link que era meta, sabe? E quando chegou aqui pra gente, permaneceu assim, a gente só tinha uma demonstração que, tá aí, tem esse deck de World Chalice que faz coisas absurdas, jogada de Gameciel negando um monte de vezes, um monte de linkzinho, todos eles quando saem do campo invocam um bicho da mão e tal, e tinha assim uma questão ali que a gente via, beleza, tem um potencial assustador. Aqui tem um potencial assustador. O deck Link que emplacou primeiro no meta em uma lore que foi feita em cima de Links, não foi da lore do World Chalice, foi o Spyro que foi lançado em agosto daquele mesmo ano aqui. Mas o World Chalice não emplacou. Qual o arquétipo que de fato foi emplacar no meta dentro da lore do World Chalice, tá? Porque apesar de ele ter feito uma final de YCS em Bochum no começo de 2018, ele não foi meta. Não dá pra chamar o World Chalice de meta, tá? Acho que é ponto pacífico isso aqui.
Mas o primeiro deck que foi de fato causar alguma coisa foi os Mech Knights. Os Mech Knights foi o primeiro deck dessa lore que de fato foi causar um impacto no competitivo do jogo. Ele foi lançado em janeiro de 2018. Então, sinceramente, talvez tenha sido de fato o terceiro arquétipo, porque se o primeiro foi o War Chalice em agosto, a coleção seguinte lançou o Crawler em outubro, a coleção seguinte, que foi a de janeiro, finalzinho de janeiro, eu chamo de fevereiro já, isso aqui é a coleção de fevereiro, foda-se. Foi o Mech Knight, e o Mech Knight foi competitivo com o Invoked, tá? Ele foi competitivo com o Invoked aqui, mesmo sendo no meta do Pêndulo Magician. Só que o Pêndulo Magician era tão opressivo com o Electromite chegando nessa mesma coleção, que eu sei lá, hein, mano, dá pra chamar o Mech Knight de meta, teve um impacto absurdo. Era um bom deck. Mas talvez dê pra gente dizer que aqui, tá bom, eles emplacaram de fato um deck meta. E o primeiro deck meta dessa lore foi o Mech Knight, que foi a primeira main collection dessa lore foi agosto de 17, a segunda foi outubro de 17 e na terceira box tem um deck meta. Ok, de fato, isso aconteceu. A partir daí, nós tivemos os Nightmares em maio daquele ano, que é um arquétipo de extra deck, uma staple toolbox, mas fez o gol que ser meta, por exemplo. Nós tivemos no mesmo ano, lá em Soul Fusion, o lançamento do Orkush. Por mais que o Orkush tenha sido meta, ele não se tornou meta agora, nesse lançamento dele que foi outubro de 18, ninguém se importava com o Orkush, ele foi ser meta em 19. Na mesma coleção que chegaram os Guardragons, e aí os Guardragon também foi um arquétipo que transformou o Thunder numa parada diferente e também é um deck meta, depois com o estrutural do Rocket e afins, e meio que a lore fica por aí. Esses decks foram relevantes e tal, todos eles da lore do World Chalice tiveram seu nível de relevância, mas de fato, na terceira box eles emplacaram um deck meta. Ok, o cara provou o ponto dele. A gente passa pra próxima lore, que é a lore do Albaz. E a lore do Albaz, mano, aqui eu não lembrava que o Albaz tinha sido lançado em agosto de 2020. O Albaz é produto da pandemia, mano. Puta que pariu. Ele foi lançado no meio das piores épocas do Yu-Gi-Oh! Que nós tivemos. Porque a banlist de julho desse ano de 2020 foi aquela banlist free list, que tirou o Unicorn, o Ticanahawk e o Multifake da lista. Puta merda. E a gente tava no meta do Block Dragon, do Link Cross, do Needle Five. Foi um período horroroso. O que o Albaz fez? O Albaz, na verdade, praticamente nem tinha um deck direito. Acho que o Desper já existia aqui, não tenho certeza. Eu acho que não, o Desper foi lançado... deixa eu ver o Aluber aqui, ó. Aluber. O Aluber foi lançado, eu acho que no meio do ano seguinte, 2021, não é? Foi no meio do ano seguinte, ó, 2021. Então, tinha o Albaz aqui, mas era aquele bicho que foda-se, sabe? Sinceramente, não tem uso pra isso aqui. Só que, nessa coleção, olha só, nessa coleção do Albaz, e por que o Albaz é um bagulho tão maluco? Porque nessa coleção aqui de 2020, a Konami lançou a Braba e lançaram os Dogmática. Essa coleção de 2020, a primeira coleção em que veio o Albaz, já veio a outra protagonista da lore, que são os Dogmáticas. E sim, ele já entrou causando impacto no meta. Tudo bem que, né, eu acho que talvez seja forçar um pouco a barra dizer que o Dogmática estava no meta nesse período em específico, porque era um período de muito combo, um período de muito Dragon Link FTK, o Adamantipator com o Block Dragon, os Infernable Knight com aquele porra do Hand Loop do Smoke Grenade. Era um momento complexo e conturbado. Só que teve um LCS com essa pool vigente e o Invoke Dogmática ganhou aquele LCS. Tudo bem, o cara tinha só 6 hand trap no deck, ele abriu com 2 hand trap na final e ganhou o jogo? Sim, mas o Dogmática é inegável que ele já chegou causando um impacto. Teve a banlist um pouquinho tempo depois, e com essa banlist a gente viu até o Dogmática também ser relevante, só que com o deck de Zul, que a Dradin saiu da lista. Lembra do deck do Zed, né? O Zul, Diak, Ellish e Dogmática? Pois é, tava junto aqui no bolo. Depois o Paulo colocou só o deck do Zodiac Ellish, né? Mas antes era o Zed. Era o Zodiac Ellish Dogmática. Impacto Dogmática. Mesmo depois, no meta seguinte, que foi dominado pelo Drytron e o Virtual World, esse deck caiu. Mas depois que teve a banlist de março de 2021, que baniu o Calamity e mexeu na Benten, o Dragon Link passou a voltar a dominar o meta. E com o Dragon Link voltando a dominar o meta, o Invoked Dogmática foi um deck que também foi relevante. Então, tipo assim, o Dogmática foi lançado em agosto de 2020. Ele teve um nível de relevância inicial, já de cara. Ele teve um nível de relevância pós a banlist que baniu o Link Cross, e depois caiu por causa do lançamento do Drytron e do VW. E depois ele teve um nível de relevância depois do banimento dessas cartas, né? Do Union Carrier pro Drytron e do Calamity pro VW. Porque o Dragon Link assumiu e o Invoked Dogmática foi relevante, isso já era
março de 2021. E ele teve relevância nesse período, sabe? Então, o Dogmatica, sim, é uma engine que já entrou emplacando um deck do meta e não precisa esperar 3 coleção, não. Na primeira, já tinha um deck relevante ali, tá? Isso é, porra, engraçado, sabe? Absurdo. Absurdo. Se você para pra dar uma olhada um pouco mais pra frente, dar uma esticada um pouco mais, nós tivemos ali em 2021, nós tivemos aqui os Tree Brigade, que sinceramente é um pouco diferente, né? Porque o Tree Brigade foi lançado até antes. Se a gente dá uma olhada no Fractal aqui, ó, a gente vê que ele foi lançado em novembro de 2020, mas ele não tinha nenhuma relevância. Nenhuma relevância. Zero, zero, zero. Mas tenha sido lançado aqui, ó, na Phantom Rage, que é a mesma coleção que veio o VW. É zero relevância pra ele, que foi talvez o segundo deck da lore, né? Se o primeiro deck da lore foi lançado em agosto de 20, o segundo foi aqui em novembro de 20. Ele só foi ser um deck de verdade, de fato, quando lançou a Bearbrum. A Bearbrum lançou em junho de 21, então muito tempo depois. Aí o deck teve o seu nível de relevância, o deck seguinte dessa lore que teve relevância foi o Sword Soul em novembro de 21. Bode, lembra? Bode não, né? É bode a coleção, né? Burst of Destiny. Novembro de 21 teve o deck do Sword Soul no meta. E aí o Despia, o Branded, porque o Despia foi lançado em agosto de 21. Mas o Branded Fusion, que aí sim colocou o Albaz no mapa do jogo, foi só em abril de 22. E mesmo assim é quem tem o impacto até hoje, né? Mas essa lore, palmas. Palmas porque ela simplesmente emplacou um deck que foi relevante no lançamento. E isso é completamente absurdo. Completamente absurdo. Mas o deck que é símbolo da lore, ele só foi se tornar meta, só foi se tornar relevante com o lançamento do estrutural, que foi lançado aqui pra gente, pelo menos quase 2 anos depois do começo da lore no jogo, sabe? Então, tem essa questão. É tão icônico assim? Tanto que tá aqui até hoje. Então, de fato, o Despia, até a Lord Branded até aqui, ó, parabéns, você ganhou o prêmio. Depois dele, a gente torceu o nariz porque tinha um protagonista, né? Que é o Visas Starfrost. E aí, mano, a gente vai conseguir aceitar esse protagonista? O Visas foi o protagonista que veio pra gente em maio de 22. Então, um pouquinho depois de chegar a Branded Fusion, que é o auge da lore do Albaz, veio uma nova lore com o Visas em maio de 22. E o que veio junto com o Visas? Diferentemente do World Chalice, que por mais que a gente tenha lá na menininha World Chalice, que atravessa arquétipo, que atravessa arquétipos, né? Porque a menina vira o robô, vira a Galateia e tal. Mas eu acho que a ideia de protagonista lá é esquisita, né? É esquisita. Tanto que a gente vê que a Lee, que é a menina, a fadinha desgraçada, há muito tempo atrás com os Mac Knight. Então é diferente o jeito que a lore lá foi trabalhada com relação a personagens, digamos assim. Enquanto no Despia, é quase como se a gente estivesse acompanhando de fato uma historiazinha, né? Acompanhando os dois protagonistas, que estão juntos, o Albaz e a Eclésia. A gente vai acompanhando o arco deles e na visão deles a gente vai conhecendo as outras tribos. É mais ou menos assim que funciona. Aqui e aí a gente conhece os outros arquétipos, né? E por isso que o Albaz permeia todas as lores, todos os arquetypes. Aqui ele funciona um pouco diferente, porque não é tão grande, não é uma saga megalomaníaca. Megalomaníaca. É o Visas, e do Visas deriva-se 4 arquétipos. Porque você tem as dimensões, né, as versões do Visas. E aí nós temos dentro do Visas, quem foi lançado junto com ele, por ele ser Tanner, salvo engano, foi o Scareclaw. O Scareclaw foi lançado aqui junto com ele, né, deve ter sido o primeiro, o Scareclaw. Deve ter sido o primeiro que foi lançado, e a primeira parte que a gente viu aqui foi esse cara, que lançou junto em maio de 22, como a parte Link da lore. E aí, quanto tempo levou pro archetype do Visas emplacar? Porque o Scareclaw não foi um deck do meta. Na verdade, para ele tornar-se relevante, teve que lançar esse amiguinho aqui, ó, o Lightheart, que só foi lançado em agosto de 22, pouco tempo depois, mas precisou chegar esse link pro deck ser interessante. Mas, na verdade, ele foi uma carta muito boa para você poder usar junto com o Mannadium, né? O grande Manadom, o Mamadão, que também veio em maio. Ah, ele veio junto. Maio de 23, porra, demorou pra cacete pra vir o Mannadium, né? Maio de 23, sendo que o Visas chegou aqui, ó, em maio de 22. Então, o Mannadium, que é a parte 5, só veio em maio de 23. E aí foi quem deu valor por Scareclaw. Então, bagunçado, né? Mas a primeira leva trouxe o Visas e trouxe o Scareclaw. E a segunda leva, nem deve ser algo muito forte, na verdade, né? Foi em julho. Foi em julho?
Acho que foi em julho. Bom, não sei. Foi maio aqui. Mas enfim, o que essa lore trouxe pro jogo foi um bagulho sinistro. Que é ninguém mais, ninguém menos que os Tiaralamedes. Eu confesso que o outro boneco da lore aqui é o Kashtira, né, cara? E o Kashtira, se a gente for dar uma olhada aqui, o Fenrir veio em outubro. Então teve a coleção. Tinha coleção em julho? Ah, não, é maio e agosto, tá certo, né? Então tá certo. Tô enlouquecendo aqui. A primeira leva trouxe o Scareclaw e o Visas, e aí trouxe a parte Link. E a segunda leva, que foi de fusão, já veio dando chute na costela e botou pra fuder, que foi o Tiaralamedes. Puta que pariu. Então essa lore aqui, ela veio com uma coleção de atraso com relação à lore anterior, em que o Dogmática já chegou tendo relevância, mas não se compara à relevância que o Dogmática teve no formato dele. Tudo bem que foi ano de pandemia, de abandono do jogo, mas não se compara o nível de relevância que o segundo deck da lore do Visas colocou no jogo. Por mais que hoje você veja o Tiaralamedes como sendo um deck absoluto e talvez o melhor deck da história, não era necessariamente assim que a gente enxergava, porque vinha do OCG como sendo o Splite Tier 0, tá? O Splite que foi lançado junto com o Tiara. O Splite era o Tier 0, não era o Tiara era meio que desafiante, teve que ter lista lá no OCG no Splite e teve que lançar os Ixizos. Os Ixizos foi lançado bem antes pro OCG. Então teve que vir tudo isso junto com a lista no Splite, e aí o Tiara dominou o OCG e se tornou o Tier 0. Pra gente, eu confesso que eu imaginava que o Splite ia chegar dominando tudo de cara. Não dominou e ele demorou pra ganhar um ICS, só foi ganhar depois que o Renick lançou. Mas o Tiara foi pau a pau o tempo todo, mesmo sem Lulu, mesmo sem o Scream pra milar cartas e mesmo sem os Ixizos. O Tiara é um deck que usava um monte de carta de Engie, Danger e os caralho, era interessante e mesmo assim ele tancava o meta com o Splite, mesmo sem estar completo, tá? Mesmo sem estar completo. Depois que ficou completo, não preciso nem dizer, virou o Tier 0 e dominou o jogo. Então, o impacto que essa lore colocou no jogo é bem maior. Sem falar que o Splite, né, que é o deck que tava contemporâneo no meta junto com o Tiara, é da lore do Albais, tá? O Splite é da lore do Albais, que veio aqui em agosto de 22 como sendo o último deck de relevância no meta da lore do Albais, eu acho, né? Então, ainda tem isso. E o Tiara botou pra mamar. De fato, causou um impacto absurdo, mesmo sem a Lulu ter sido lançada depois, mesmo sem os Ixizos tendo vindo em mama no TCG depois, né? Ainda assim, ele causou um impacto absurdo. O outro deck da lore, o terceiro deck da lore, foi o Kashtira. E hoje, você pode olhar e pensar, caralho, emplacou 2 decks foda em sequência? Mais ou menos, porque quando lançou ele aqui é igual o Tri-Brigade. O Tri-Brigade sozinho não fez nada. Foi quase um ano depois pro Tri-Brigade fazer alguma coisa. O Kashtira, ele veio aqui, ó, em outubro de 22 e ninguém se importava. Porque não tinha um deck, não dava pra fazer nada. Só quando veio o Arise Heart, que aí ele chegou, ó, em fevereiro de 23, aí sim ele foi causar um impacto, né? Foi causar um impacto no jogo, completando o que tinha começado a chegar de Kashtiras na coleção anterior. Então, a lore do Visas emplacou. Primeiro o Manadio não, né? Primeiro o Scareclaw, sem relevância. O segundo arquétipo que eles colocaram no jogo foi o Tiara, e esse causou um impacto absurdo no jogo. Então o segundo arquétipo já causou um grande impacto. O terceiro arquétipo foi o Kashtira. Não causou um impacto por si só ali na hora, mas a gente sabia que depois que viesse esse bicho ia ter um impacto, até porque eles mexeram no tier e acabou o tier 0, então mais um deck relevante pro jogo. Depois eles lançaram o Manadio, que aí de fato foi ser um Kog'zinho ali depois e tal, mas nada de muito impacto. E foi o último deck da lore, né? Porque aqui, de novo, 4 dimensões bem definidas e assim acabou o Tiaralamedes. Ah, tem os Exceeds. Quem é o Exceed do Visas? Ah, é o Kashtira, né? Tá certo. Bom, então é isso. Foi isso que rolou com essa lore. E de fato, ele emplacou o arquétipo meta no segundo deck. Então, bizarro, cruel o bagulho, né? A gente tem também, eu confesso que eu nem pesquisei ela, porque eu tinha esquecido que ela era protagonista de lore, né? Mas a outra lore agora é a lore da Black Witch. E a lore da Black Witch também é um bagulho que eu confesso que eu nem parei pra pesquisar antes, mas ela foi lançada aqui, ó, em outubro de 23, né? Outubro de 23. Quando ela lançou, ainda existia o Kashtira no jogo, tá? Era o meta do Kashtira. Tudo bem que tinha vindo o Unchained, tava dando uma bagunçada e tal, mas eu acho que quando ela chegou ainda existia o Kashtira no jogo. E ela era aquela carta que você usava, por causa do origem desse Spoils, como motorzinho de decks pra Fogo 1. Como motor de deck pra Fogo 1. Então,
a Black Witch chegou e ela é a... Dá pra dizer que a Black Witch é a protagonista da lore? Acho que dá, né? Ela é a protagonista da lore. E aqui já começou um começo... Na verdade, continuou, né? Porque a gente tinha na lore do World Chalice muito difundido as coisas. Não tinha um boneco central que era usado em vários decks. Na lore do Wallbide nós tivemos algo mais ou menos assim, porque todos os arquétipos praticamente apontam pro Wallbide de alguma forma. Tudo bem, não precisa usar o Wallbide Hunter Brigade, mas ele aponta. E tinha jogada que a gente fazia com Branded Sword, Mercúrio e tal. Dá pra fazer, por quê? Porque aponta pro Wallbide. Então, tinha-se um bagulho que hoje em dia tá sendo mais difundido, né? Você não precisava usar Wallbide no Sword Soul antes. Hoje talvez você precise, com o Burst Protocol e o Wallbide novo lá. No deck do Visas, você podia, porque todas as Field Spells pegam Visas. E ele pode te ajudar a entregar alguma coisa. Então tinha a versão de Tiara que você usava com Visas, mano. Porque o Visas era um Thunder 6 que te ajudava a fazer Barone, e estourava o teu Tiara no campo e o Field Spell pelo reino pega ele. Então, por que não usar? Dava pra você usar e era interessante em algum nível. O Visas também podia ser usado em todo deck, porque toda Field Spell de todos os arquétipos buscam o Visas, interagem com ele diretamente. A Black Witch não necessariamente, mas ela podia ser usado em vários decks diferentes, porque ela era motor para Fogo 1, foi quando começou o meta de fogo, né? Cara, eu confesso que eu não lembro qual foi o primeiro deck da lore da Black Witch. Não lembro, eu não sei se foi o Goblin Bikers, talvez tenha sido, né? Vou até digitar aqui, ó, Goblin Biker. Será que foi o Goblin Biker com o Gabonga? Isso aqui é outubro. Ah, isso aqui já é outubro. Então a coleção seguinte é só em fevereiro, né? Exato, é só em fevereiro de 24. Então, sinceramente, aqui também foi rápido pra ser meta, tá? Porque lançou a Black Witch, ela foi insta-meta. Com o Rescue, com o Infernable, mas ela chegou sendo insta-meta. O deck que a gente sabia que ia causar problema era o Snake Eye. O Snake Eye veio junto com a Black Witch, tá? Se você não lembra. O Snake Eye Ash aqui, ó, ele veio na mesma coleção em outubro de 23. Ele não fez nada, ninguém se importava, ninguém ligava pro Flamberg, porque precisou vir a coleção de Phantom alguma coisa, Phantom Nightmare, né? Precisou vir a coleção de Phantom Nightmare de fevereiro de 24. Mas é a segunda coleção da lore da Black Witch. A segunda lore da coleção da Black Witch emplacou o Snake Eye Pop, que já tinha tido o Snake Eye lançado na primeira coleção. Dá pra dizer que o Snake Eye era um deck relevante na época? Não. Precisava vir suportes pra ele. E esse suporte veio na segunda coleção pra um deck que já existia. Então o arquétipo meta, que foi impactante o resto do ano inteiro, já veio na primeira coleção, mas ele só foi relevante pro meta na segunda. Porém, a protagonista, que é a Black Witch, que é mais standalone por causa do Snake Eye Original, né, a Original do Symphony Spoils, ele foi insta-meta, então causou de fato um impacto na hora do lançamento. E aí, depois disso, nós tivemos... O que mais que teve dessa lore? Acho que mais nada, né, que foi meta. Bom, foda-se, porque agora a gente chega no Medius. E como ele tá sendo fraco. Será que de fato ele tá sendo fraco em relação às outras lores? Mano, aqui nós temos o Medius tendo sido lançado no TCG em julho de 2025. Julho de 2025. O deck dele foi o Archmage, que lançou junto com ele. E roda lindamente. Lindamente bem, tá? Individualmente, como um arquétipo, eu acho que nenhum outro que lançou até aqui, nenhuma outra lore ou nenhum outro protagonista já rodava tão bem no nível tão alto. Tudo bem, pode ser Power Creep, pode ser produto da época, mas ele roda melhor sozinho do que o World Chalice rodava antes. Tudo bem, era produto da época, precisava de mais cartas pra jogar e tal, pode ser, mas eu acho que ele roda melhor. E aí, ele é relevante no jogo? Não. Não é relevante no meta, pelo menos não no TCG. No Genesis, ele é um deck bom, tá? Mas julho de 25 foi quando o Medius chegou. Qual deck que foi lançado depois dele? Doom Z. Esse Doom Z aqui, mano, ele vai ser um deck parecido com o Snake Eye, eu acho. Não um nível de relevância pro jogo, que ele vai ser bom igual o Snake Eye foi, tóxico igual o Snake Eye foi. Não. Mas eu quero dizer no sentido em que primeiro veio as cartas de Snake Eye, que você via que tinha cartas boas, né? Tinha o Oak, o Flamberg, o Snake Eye Ash e a própria Bruxa, mas como um deck não funfava ainda direito, ou pelo menos não a nível relevante no meta. O Doom Z pode ser algo nesse sentido, porque você vê que as cartas são boas. As cartas são muito interessantes. E ele foi o segundo deck dessa lore lançado, né? Mas ele pode ser um deck que, na próxima leva de suportes, ele vai ser muito bom. Muito bom. Porém, a coleção seguinte, já que, pegando o paralelo do Snake Eye,
a coleção do final do ano foi a que lançou Snake Eye. A Main Collection seguinte já deu suporte para Snake Eye e ele estourou no jogo. Aqui não, porque essa coleção de setembro, que veio o Doom Z agora, que é o Doom of Dimensions, a gente já tem a Main Collection seguinte, que é o Burst Protocol, e não veio carta de Doom Z. Ou seja, na terceira leva, na terceira box, não leva, né? Terceira box, porque o Snake Eye Pop não foi deck diferente, é o mesmo deck, enfim. Mas aqui, na terceira box, ainda não temos essas cartas Doom Z que eu acho que vão fazer o deck ser muito relevante, porque o arquétipo tem uma dinâmica bem interessante que eu acho que falta pouco, uma nova leva de suporte para ele ser meta. Só que ele ainda não é. Ele ainda tá longe de ser qualquer coisa relevante no jogo e de fato não emplacou nada no competitivo. A Main Collection seguinte dessa de setembro, pra gente, essa de setembro, tá certo, né? Que é onde veio o Doom of Dimensions, o Yumi Marshmallow, né? Certo? É a mesma coleção, né? Que foi lançada no mesmo período, ó, setembro. É, porque é bem no final do mês, né? Beleza. É, de fato essa. Então essa foi a última Main Collection do ano. A próxima Main Collection só vem no ano que vem. Burst Protocol. Que lançou agora no OCG e só vem pra gente em fevereiro. O Burst Protocol. Que não tem carta Doom Z, mas já tem um arquétipo novo. E aí, de fato, é o Elven Oaths, que é o terceiro arquétipo da lore. Lembrando que ela começou em julho com o Medius, e o terceiro arquétipo da lore já lançou no OCG, pra gente só chega em fevereiro, mas olhando o andar da carruagem no OCG, o arquétipo não vai ser relevante a ponto de ser meta, e olhando, sinceramente, com o que eu acho que vai acontecer aqui, ele também não vai ser. Também não vai ser meta aqui. Ou seja, no final das contas, se vai vir algum arquétipo que vai ser meta, talvez ele já exista. Talvez esse arquétipo já exista na lore. Talvez seja novas cartas Archmage que vão deixar o deck de Archmage meta. Talvez, e aí é um deck da lore do Medius, talvez sejam novas cartas de Doom Z que vão deixar o deck que já existe, que é o Doom Z, ser meta. Talvez seja. Porém, até o momento, terceira leva de suporte, terceira Main Collection depois do lançamento do Medius, e não tem arquétipo de fato relevante no meta. Não tem. No World Chalice, nós tivemos na terceira Main Collection Mech Knight. Você considera o Mech Knight relevante pro jogo? Ele foi meta, vai, Tier 2 no meta do Magis. Então, terceira Main Collection, de fato, tinha um deck do meta aqui. No deck do Albais, no lançamento, você já tinha a Eclésia, que dá pra dizer que já causou um impacto ali na hora. Fora a Eclésia, qual foi o deck que foi causar de fato um impacto bom no jogo? Demorou, tá? Demorou pra cacete, porque deck da lore do Albais que foi causar impacto foi o Tri-Brigade só quando lançou a BR Brum. Então ele foi lançado aqui, ó, em agosto de 20. Se você considerar que o Dogmatic teve relevância, e eu acho que ele teve com o Invoked, com o Eldritch e tal, você teve aqui em agosto de 20. Depois disso, só em junho de 21. E depois disso, em novembro de 21, e aí você tem a Branded Fusion que mudou as coisas. Então tem essa questão. O Visas é que é porretada, porque na segunda coleção ele já emplacou um deck meta e um deck muito relevante pro jogo. A Black Witch é mais braba ainda, porque ela é a protagonista da lore e ela já chegou sendo relevante em vários decks diferentes, mesmo que não seja o deck, mesmo que não seja um arquétipo da própria lore dela, mas ela já chegou sendo meta. E na segunda Main Collection, o deck dela, que é o Snake Eye, dominou o jogo por um ano praticamente, por um tempo longo. Então foi muito impactante. E perante isso, o Medius de fato é um bosta que na terceira Main Collection e não tem nada de relevância pro jogo. Então, no final das contas, esse não é um daqueles casos em que o cara braveja, né, esbraveja e é de maneira irracional. Não, ele pensou e, de fato, a lore tá de fato muito fraca, não emplacou nada no competitivo. Precisava de um vídeo de meia hora pra falar sobre isso? Não, mas é isso que eu tenho pra te entregar. Valeu, falou e até mais. Tchau. Minha garganta tá ficando até seca agora.